Bom, pessoal, então boa tarde, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as cabines de fluxo laminar e as cabines de segurança biológica. A gente vai falar um pouco sobre o funcionamento, operação dessas cabines, com o objetivo de que vocês conheçam um pouco mais a característica dos equipamentos que vocês têm disponível no laboratório, né? Conheçam os benefícios que eles trazem, mas assim, sempre pontuando que a boa condução do trabalho e a qualidade daquilo que vocês vão manipular dentro do equipamento, ela também vai estar sempre associada com as boas práticas, né? E também o uso de EPIs na execução do trabalho. A gente pegou como base o treinamento da analítica, a gente vai deixar aí a referência das imagens e de todo o conteúdo. A cabine de fluxo laminar, então, ela é um equipamento que é desenhado para gerar um sistema de fluxo, que é o fluxo laminar, filtrado, que vai permitir o trabalho com esterilidade e proteção contra a contaminação das amostras, e os modelos de cabine de segurança biológica, elas vão proteger, além do produto que está sendo manipulado, também o usuário e o ambiente. Mas como que é constituído, então, esse equipamento, né? A constituição desse sistema de fluxo laminar, ele depende de um sistema de filtração e também do fluxo de ar, que ali é o fluxo de trabalho. Então, o fluxo de ar que é interessante para o trabalho, para as cabines, é o fluxo laminar. Então, esse fluxo laminar, ele vai ter algumas características que vão ser importantes para esse trabalho, sendo que o fluxo turbulento de ar, ele não garante uma barreira física que impeça a passagem de micro-organismo ou pequenas partículas, tanto para o produto que está sendo manipulado ali, quanto a questão, né, das cabines de segurança, o usuário e o ambiente. Então, o fluxo que é predominante, né, que é o fluxo existente nesse equipamento, é o fluxo laminar, que consiste em quê? No movimento, né, desse ar que está passando ali no equipamento. Então, eles vão se mover no mesmo sentido, com a mesma velocidade, e aí a gente vai ver que a velocidade desse equipamento, desse fluxo de ar, é importante. Então, é um dos testes que é feito para a validação e certificação desse equipamento. E as vantagens desse fluxo, como vocês podem ver na animação, é que você tem, então, no fluxo laminar, uma distribuição homogênea das linhas de ar, que vai fazer esse efeito varrido, né, evitando a contaminação e a contaminação cruzada, o que é diferente do fluxo turbulento, que você tem essas agitações das moléculas e aí você não consegue esse efeito varrido. Mas somente o equipamento garante essa questão do fluxo laminar? Por isso que a gente fala que está sempre associado com as boas práticas. Porque, por exemplo, qualquer movimento brusco, agitação dentro da cabine, você pode estar gerando uma turbulência e aí você não garante, então, essa distribuição homogênea, né, esse efeito varrido dentro do equipamento. Esse fluxo laminar, ele é estabelecido conforme a velocidade, tá? Então, essa velocidade, para que você tenha esse fluxo laminar, essa velocidade ela tem que ser uniforme, entre 0,25 a 0,50. Então, geralmente, os equipamentos nas certificações é esperado que eles estejam acima de 0,40, de preferência entre 0,40 e 0,50, para garantir essa uniformidade do fluxo laminar, tá? Velocidades acima dessa média vai causar aquele efeito do fluxo turbulento que não é interessante para o nosso equipamento. Então, aqui só para demonstrar para vocês como que é, então, né, como que fica essa passagem de fluxo dentro do equipamento. Então, vocês têm aqui uma demonstração do que seria, então, esse fluxo turbulento conforme a velocidade. Então, com a velocidade é 0,20, mais ou menos, ele fica assim, ainda sem um fluxo laminar, e com 0,40 você tem, então, esse efeito varrido, que é característico do fluxo laminar, que é o que nós queremos, né?
Por isso que nas manutenções, a gente faz, um dos testes é a verificação do fluxo, que garante, então, essa esterilização do ar que está passando no equipamento. O outro elemento que constitui esses equipamentos é o sistema de filtração, que é extremamente importante. Então, para que elas produzam esse ar estéril, então a gente utiliza filtros que são capazes de reter gases, vapores e as partículas em suspensão. Então, nós temos dois tipos de filtros, né, que são os filtros moleculares e os filtros absolutos. Para os nossos equipamentos, a gente vai utilizar os filtros absolutos e os pré-filtros, que também vão ser importantes vão ser importantes nesse equipamento também, porque eles vão reter partículas maiores e vão garantir a integridade do filtro absoluto. Então, os pré-filtros, né, ele tem essa missão de garantir a vida útil dos filtros EPAs, né, sem comprometer o fluxo de ar, e eles vão reter essas partículas mais grossas do ar que está circulando ali. Então, o pré-filtro, ele é esse aqui, e os filtros EPAs, né, então ele garante essa passagem com a retenção de partículas maiores, né, gerando uma vida útil maior para os filtros EPA. Então, os filtros absolutos são constituídos da microfibra de borosilicato. Existem dois tipos, né, UPA e EPA. Os mais utilizados são os EPAs. Eles retêm partículas até 0,3 micras, não são regeneráveis, então a gente faz a troca, né, conforme a indicação do fabricante. E apesar de existirem vários modelos de filtro EPAs, o mais comum e utilizado é o 14, conforme a ISO 04. Os filtros moleculares, eles são mais utilizados para absorção de gases, então, que são os filtros de carvão ativado, eles vão estar mais destinados a outros equipamentos. Por que então, que esses equipamentos, né, as cabines, elas são importantes? Né, elas são considerados equipamentos de proteção coletiva, né, eles formam essas barreiras de segurança primária. Então, a gente pode citar outros equipamentos que são de barreiras de segurança primária. Então, você tem as cabines de exaustão de gases, as cabines de fluxo laminar, cabines de segurança biológica, os chuveiros de emergência, né? Aqui a questão dos respiradores, das máscaras. E aí, além delas, é importante também que o laboratório tenha a garantia das outras barreiras, né? Então, as barreiras de segurança secundária, que vai ser a questão do desenho, né, desenho espacial, a organização desse laboratório, a questão do edifício e a questão da localização desse laboratório. Mas a gente vai focar um pouco mais na questão das cabines hoje. Então, as cabines de fluxo laminar, elas podem ser horizontal e vertical, para a manipulação de produtos não tóxicos, né? E aí, o desenho, né, e a exaustão de ar do fluxo laminar, das cabines de fluxo laminar, elas fazem a proteção apenas do produto, elas não garantem a proteção do usuário e do ambiente. Então, essa característica do fluxo de ar, que protege o ambiente e o usuário, ela vai estar nas cabines de segurança biológica, e aí elas são organizadas em diferentes classes, classe 1, 2, na classe 2 a gente tem outras organizações, e a classe 3, que é a que nós não temos aqui, né? E na cabine de segurança biológica, eu vou estar fazendo a manipulação dos produtos tóxicos ou dos produtos que tenham, né, possuam risco de infecção. Então, ela vai proteger o usuário, o ambiente, e a proteção dos três em alguns modelos. Então, aqui só para a gente verificar que a gente está falando da cabine de fluxo laminar. Como funciona, então, o fluxo dentro desse equipamento? Então, você tem uma entrada de ar e um pré-filtro que vai fazer aquela retenção das partículas maiores do ar que está entrando, e você tem a recirculação desse ar, ele vai passar pelo ventilador, em seguida ele passa pelo filtro EPA, retém partículas até 0,3 micro, e aí
passa, então, pelo produto, o fluxo de ar estéreo, tá? Então, é importante que você tenha aí, né, como a gente falou, vai ser super importante que você garanta também a questão dos EPIs, que vão ser de fundamental importância para a proteção e execução do trabalho que está sendo conduzido. Né, as cabines de segurança, elas seguem a legislação tanto europeia quanto as legislações americanas. Então, só para que a gente veja nessa animação, quando a gente falou da classe 1, que são, no nosso caso, né, nós temos a classe 2 no laboratório, nós temos a A1, A2 e a B2. Então, a cabine de exaustão de classe 2, ela vai garantir 30% de exaustão interna e 70% de exaustão interna. Então, o fluxo de ar ele vai funcionar dessa forma, ele entra, né, pela parte frontal, vai passar aqui o filtro sujo e vai ter uma exaustão externa que vai ser eliminada, vai passar pelo outro filtro EPA e o ar que vai, o fluxo laminar que vai passar dentro do produto aqui do equipamento. Então, as cabines de classe 2, elas vão fazer a proteção do usuário, do produto e do ambiente, e a cabine de classe 3, que nós não temos, ela faz uma 100% de exaustão externa aí. Como Pessoal, a gente comenta. Oi, Alice, você pode falar? Wani, desculpa te interromper. Não, pode, claro. Como a Wani colocou... Você quer que eu volte no outro? Não, é super importante a gente entender qual que é a diferença, até porque isso é muito comum quando a gente vai ter um processo de aquisição de cabine, as pessoas sempre mandam, né? Olha, eu estou comprando equipamento certo. Primeiro você precisa saber o que você quer, qual vai ser a utilidade dele. E é muito importante a gente ter em mente, quando a gente está trabalhando com patógenos, né, igual o caso que a gente trabalha com todos os patógenos de classe 2, né, nível, e a gente tem que trabalhar dentro do nível de biossegurança 2, as cabines que a gente usa, tanto para trabalhar com plasmodium, com leishmania, de modo geral, que são já patógenos conhecidos, e agora com vírus, né, o ideal é que a gente trabalhe sempre com cabines que garantam a proteção do usuário, do produto e do ambiente. Agora, a gente também não precisa dar um tiro de canhão para matar formiga, né? Então, é importante a gente ter em mente que eu não preciso ter uma classe 3, porque essas classes 3 têm cabines, inclusive tem 7 filtros. Você imagina a gente dar manutenção, trocar e manter íntegro 7 filtros EPA, né? É um custo caríssimo. Então, hoje, o que a gente tem aí desses 3 modelos que a gente trabalha nos laboratórios, e aí especialmente nessa área de extração da virologia, a gente tem ambas as cabines, apesar de elas serem de subtipos diferentes, todas elas são de classe 2, tá? Então, a gente garante que o ar que está entrando, ele primeiro é filtrado para depois ele voltar para o produto. Então, presta atenção aqui, que o Wani vai entrar nas boas práticas, mas eu queria que vocês se atentassem para esse desenho do meio, da classe 2, que é o tipo de cabine que a gente tem, tanto a A2 quanto a B2 que vocês têm. Vocês estão vendo que nessa setinha que o ar está entrando, ele passa primeiro por baixo da cabine. Por baixo da cabine. Essa onde ela está entrando, essa setinha verde, é onde vocês têm a grelha da cabine, né? Então, para começo de conversa, uma cabine que não tem grelha, tem umas que não tem nem essa grelha frontal, já não é classe 2, porque primeiro o ar precisa entrar, ele é sugado, ele passa lá por trás da cabine, entra dentro do filtro EPA, para depois ele ser jogado em cima do produto. E aí, ele depois entra de novo na grelha e assim ele vai recirculando. Então, quando a gente vai entrar na questão das boas práticas agora das cabines, vocês vão observar que, se vocês tiverem obstruções, por exemplo, na grelha frontal, você desequilibra completamente o fluxo de ar da cabine e a entrada e essa recirculação. É muito comum, às vezes, você observar, a pessoa precisa manter um protocolo, ela está trabalhando na cabine e ela está
mas ela precisa seguir um protocolo que ela está lendo. Aí ela pega o protocolo, ou o livro verde, o livro de registro, e ela abre na frente da cabine. Você obstruiu metade da grelha frontal. Então, você já gerou um problema no fluxo contínuo de ar. O que muita gente pensa, às vezes, vocês têm grelha, tá vendo que tem uma setinha azul, a última, que ela sai lá pelo fundo? A gente também tem a grelha, que é aquela grelha traseira da cabine. Ela também serve para o ar passar e circular e ser filtrado pelo filtro EPA. A gente também não pode obstruir nenhuma das grelhas lá. A gente já acaba apoiando os antebraços, né, muitas das vezes ali na grelha, e que é o máximo que a gente pode tampar, né, nessa manipulação. Então, bastante atenção, porque a gente entra agora nas questões das boas práticas, e elas estão diretamente relacionadas com o funcionamento da cabine. Qualquer coisa que você faça para impedir que ela funcione de forma contínua, você coloca em risco a contaminação do seu produto, que pode acontecer. No caso hoje, né, isso é muito frequente para culturas celulares, porque com culturas celulares você observa muito essas contaminações de modo mais frequente. Agora, quando a gente está trabalhando com possíveis patógenos, né, que podem nos causar infecção, no caso do Covid, a gente está muito preocupado também com o ambiente e com o operador. Então, a gente não pode gerar turbulência dentro da cabine. O que muita gente imagina, vou falar aqui para encerrar, é que você liga uma lâmpada UV e você está imortal, né? Então, a gente acende a lâmpada UV da cabine e somos imortais e está tudo certo, né? E não é isso, na verdade, a lâmpada UV, obviamente, ela tem uma capacidade, sim, de eliminação de patógenos, isso agora no Covid está mostrado, evidenciado, inclusive com torres ultravioleta, só que a UV, ela tem zonas de sombra, né, e a gente não pode manter, por razões óbvias, essa lâmpada ligada o tempo todo no momento da operação. Então, vou deixar o Anne seguir agora para as boas práticas, mas o que eu queria ressaltar é que elas estão diretamente relacionadas à manutenção da integridade desse fluxo de ar na cabine. Tá? Então, a gente, lembrando aí como é que ela funciona, vocês agora, a partir de agora, vão saber o porquê de seguir determinadas práticas, tá? Alice, fica à vontade para, conforme for falando, sem todo medo, então não tem problema. Ah, joia. Passa alguma coisa batida aqui, você tá aí. Bom, a gente vai entrar então nas boas práticas de laboratório, né? E veja exatamente essa questão que a Alice mencionou, que essas boas práticas elas vão estar associadas ao bom funcionamento desse equipamento também e automaticamente a proteção do produto de vocês e do usuário, né? A proteção até mesmo para vocês. Então, coisas que são importantes, né? Que a gente vai verificar que a localização da cabine ela é de extrema importância para que você respeite a área de trabalho e evite esse efeito de turbulência, né? No momento em que você estiver realizando a sua atividade. A instalação e a validação da cabine ela também é importante, assim você consegue manter as manutenções periódicas e verificar todos esses fatores que são importantes para o bom funcionamento, para que ela garanta a segurança que ela está propondo para o usuário, produto e ambiente. É importante que todos os seus testes e as suas validações elas estejam acontecendo de forma eficiente, para que ela esteja de fato realizando essa segurança que ela precisa desenvolver para o seu funcionamento. Então, a elaboração de protocolos de trabalho é importante, a preparação da cabine, dos materiais e a higienização também do equipamento é de extrema importância. Então, a localização da cabine ela deve ser respeitada, né, num espaço que você tenha uma área de trabalho que seja pelo menos de 1,5 metro, considerando a cadeira que o usuário vai ter aqui, vai estar utilizando. É importante que essa área, que as pessoas evitem passar por trás, né, da área de trabalho, para que você não cause, então, esse bloqueio do ar
e você não gere os possíveis fluxos turbulentos, tá? E uma outra coisa que é importante é a posição do ar-condicionado, né? No caso de vocês, o ar, apesar de estar indo para frente na certificação e na validação, a gente viu que não está interferindo na velocidade do fluxo laminar que está passando na cabine, tá? Então, isso é importante também. A instalação da cabine, ela também vai garantir... Oi, Wani. Oi, Dezinha. Tudo bem? Tudo bem? Eu acho que a Fabiane está tentando entrar e eu acho que tem que permitir. Ah, então eu não sei, eu vou dar um ESC aqui, só um pouquinho. Ah, sim, perdão. É porque quando às vezes fica com a tela cheia, não dá para ver. A tela cheia eu não consigo ver. Acho que foi. Dando certinho aí? Vocês estão me vendo? Sim, tá aqui, tá aparecendo o slide. Tá bom, é porque a minha internet está meio dando probleminha hoje, enfim. Então, a instalação da cabine, ela é um outro fator importante, tá? Os dutos de exaustão, eles devem ser instalados, no caso, como a gente não vai utilizar produtos tóxicos, a cabine A2, ela não foi instalado o duto, mas a cabine B2, ela tem exaustão externa com a necessidade dessa extensão do duto que faz a liberação, então, desses 30% para a área externa do ar estéreo que está sendo recirculado. Só para vocês entenderem, então, isso foi uma questão que a gente até discutiu com a equipe de manutenção de infraestrutura do campus, que são os especialistas de cabine, para ver se a gente colocava duto nessa cabine A2, que vocês novas, que vocês receberam, até na própria B2. O que a gente tem que entender, para que serve um duto da cabine de exaustão? O filtro EPA já está antes da cabine, antes do duto. Então, independente se esse material ele for expelido para dentro do ambiente laboratorial ou para fora, no caso, quando a cabine tem duto, ele já é filtrado pelo filtro EPA, que é capaz de eliminar as partículas microbiológicas, tá? Então, qual que é a vantagem ou desvantagem de colocar um duto? Eu vou trabalhar com material, com produtos biológicos, né, porque é o objetivo desse tipo de cabine, mas eu também utilizo concomitantemente produtos químicos ou produtos voláteis. Suponhamos que eu precise fazer extração, hoje, graças a Deus, não existe mais, mas assim, quando eu comecei minha vida da iniciação científica, a gente fazia extração de DNA com fenolcloroforme. Vocês são mais babies, não vão lembrar disso. Não passaram por isso, talvez. Então, a gente trabalhava... você tá baby ainda, mas pegou os velhos tempos. Então, a gente trabalhava com produtos extremamente voláteis, né? No caso de fenolcloroforme, né? A gente fazia época na bancada e tudo, mas suponhamos que fosse um produto que fosse... Você precisa da proteção do operador e não pode ter contaminação. O duto serve para eliminar esses químicos voláteis ou esses produtos tóxicos, tá? Então, para vocês entenderem que a cabine ser dutada ou não ser dutada não te dá mais segurança no manejo de produtos biológicos, ok? Isso foi até uma discussão, né, Deslene, quando a gente foi com algumas cabines lá pro LACEN, e o técnico do LACEN batia a boca ali, não, mas a cabine tem que ser com duto, que tem que ser isso, que tem que ser só B2, ok, ela pode ser a B2 por conta da velocidade de filtração do ar, que é a mesma da A2, mas não é por conta do duto da cabine, tá bom?
Então, vai trabalhar com químico? Ah, mas então eu posso substituir a minha cabine de exaustão química? Não, também não, né? A cabine de exaustão química tem uma velocidade de ar ainda maior, o objetivo dela é só o trabalho com químico, não com biológico, tá bom? Então, só para Não vocês tem entenderem. filtro EPA, né? Não tem filtro EPA, só para vocês entenderem aí, falar assim, ah, as malucas lá da qualidade não mandaram produto na minha cabine A2. Não, não mandamos e não precisa. Ô, Alice, só para ressaltar, para você não se sentir sozinha, eu também trabalhei com fenol, com isotiocenato. A gente está condenada aqui, né, ô Deusilene? Assim, Não, condenada. gente, eu também fui nossa. ser nessa época, por favor. Não, ó, eu e a Deusilene, acho que a gente trabalhou nessa época porque não existia ainda os kits com as coluninhas, Wânia. Você talvez trabalhou porque, quando também faltava dinheiro, a gente fazia isso, né? Isso, eu peguei essa fase aí. O Luan também, olha lá. O Luan também, é. A turma abaixo dos 30, eu acho que não conhece isso não, tá? Então, vamos falar que nós estamos de 30 para cima, né, Deusilene? É melhor. Bom, gente, então dando continuidade aqui, então a gente vai, como nós falamos desde o início, né? Para que o trabalho de vocês tenha essa qualidade, essa proteção, a gente considera sim as características do equipamento e aquilo que ele traz de benefício, né, para o trabalho sendo realizado, mas é importante também as boas práticas de laboratório, e isso é que vai, essa associação que vai garantir a melhor condição do trabalho. Então, né, algumas coisas aqui a gente já fala constantemente, mas não vale reforçar, né? Então, é importante a questão de respeitar a questão de vestimenta e normas do laboratório, tá? Então, os jalecos, eles devem ser utilizados para proteger, ao realizar esse trabalho, evitar a utilização de joias, de anéis, enfim, de relógios. A luva, ela deve ser sempre colocada por cima das mangas do jaleco, tá? De preferência as meninas, né, com a utilização do gorro, os meninos também, para evitar a liberação de partícula. De acordo com o produto que você for utilizar, é recomendada a utilização do óculos de proteção e, assim, consequentemente, para esse ambiente que é estéril, que a gente quer garantir uma boa execução, é proibido fumar dentro do ambiente, comidas, e o uso do celular também deve ser evitado. Ioane, eu tenho até uma pergunta para fazer, porque hoje é muito comum, né, os alunos, como a gente falou, esse público jovem, gostar de colocar aí para a bancada e colocar o fone de ouvido e ficar fazendo manipulação. A gente sabe não é recomendado. Essa deixa até a Alice dar uma reforçada aí. Alice. Porque às vezes parece que a gente é chato com a situação, mas quem sabe o controle de qualidade falando... Na verdade, é extremamente não recomendado. Primeiro, o uso de celular, né? Porque, obviamente, é um veículo aí que você está carregando micro-organismos para lá e para cá. Segundo, que é um fator de distração. Terceiro, é proibido fone de ouvido porque você fica limitado aos riscos do laboratório. Então, você não, além de ser uma coisa, mas eu preciso às vezes da música para concentrar. Se vocês precisarem da música para concentrar em qualquer momento, pede para colocar, assim, vocês acionam a chefia do laboratório, caixinhas de som com música ambiente, relaxante, etc. Então pode o fone de ouvido, ok? Por que a gente não pode com fone de ouvido? Porque você fica limitado àquele tipo de ruído que você está escutando ali. Então, você tem um aviso no laboratório, se acontece alguma emergência, se tem um derramamento, alguma coisa atrás de você, você não percebe. O Luan já está falando aí da música em ambiente, tá? Eu só dei a... Mas não pode, tá bom? Uma das coisas, gente, é óbvio que essa pandemia não tem nada de bom, tá? Mas se a gente consegue tirar proveito de alguma coisa, que é o que a gente tem que tentar levar disso agora,
são as questões de biossegurança. De modo geral, quase sempre elas foram negligenciadas, né? E sempre ficaram subestimadas. Pelo menos agora, em tempos de Covid, as pessoas estão muito ligadas. Nunca se ouviu falar tanto de biossegurança e nunca as pessoas quiseram tanto seguir as normas. Nunca ninguém quis tanto aprender como é que paramenta e como é que disparamenta. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento e interiorizar essas normas e não negligenciar a partir dos próximos trabalhos ou de próximos agentes biológicos que a gente venha enfrentar aqui. Então, esses trabalhos têm risco. Por favor, assim, fone de ouvido realmente é extremamente proibido dentro do laboratório, tá? Então, acontece um acidente, um incêndio, alguma coisa, não é permitido esse uso de fone de ouvido. Você simplesmente pode não escutar avisos de emergência, né? Ou qualquer outro tipo de incidente que possa acontecer no laboratório. E não é comum, né, Alice, de acontecer, né? De você ver aluno, eu já peguei aluno em cabine de exaustão com fone, você precisava avisar, e você bate no vidro e a pessoa não é nada incomum. Então, assim, não é nada incomum. Então, antes de você realizar o trabalho, gente, também é importante que você prepare esse espaço, né, para o trabalho que você vai desenvolver. Então, é importante que vocês liguem a cabine de vocês alguns minutos antes de iniciar o trabalho. Então, falando um pouco do equipamento de vocês, né, vocês têm uma A2, que já está num sistema de tecnologia mais avançada do que os outros equipamentos que a gente tem. Ela é totalmente digital, você consegue, né, o Jackson, que acompanhou melhor a instalação, né, existe uma forma de você programar e acionar, que ela ligue e desligue sozinha. O que o técnico não recomendou, porque de repente você faz uma programação para um horário e aí você não tá no meio da técnica e ela desliga, então não foi uma recomendação. Então, mas é importante que você, antes de iniciar o trabalho, você ligue esse equipamento e faça a limpeza da superfície de trabalho e do interior da câmera também. No treinamento que a gente fez com o técnico da analítica, a recomendação é a solução de etanol 70%. E aí, enquanto ele estava falando isso, ele recebeu várias perguntas. Posso usar detergente? Posso usar álcool 100%? E ele foi muito incisivo. Álcool 70% para higienização. Tá? Bom, a organização ela é extremamente importante. Então, né, vocês vão seguir um protocolo, é necessário que vocês façam um checklist de todos esses materiais, até para que vocês não fiquem interrompendo, né, como a gente falou, essa movimentação, você pode contaminar o seu produto, você pode gerar uma turbulência. Então, a organização do seu espaço é de extrema importância, tá? Retirar da cabine qualquer coisa que vocês não vão utilizar e fazer uma organização desse espaço. Tá? Porque a gente vai ver que é importante que você respeite um fluxo de trabalho dentro do equipamento, para evitar todas essas outras interferências. Então, antes de você desinfetar todos os materiais e os aparelhos que vão ser utilizados e distribuir esse material para reduzir a sua movimentação dentro desse espaço. Tá? Então, a sugestão é que você tenha o quê? Divida seu espaço de trabalho, então tá aqui as grelhas, só para a gente deixar mais claro, as grelhas que a gente deve evitar bloquear, tá, gente? Essas grelhas são importantes para essas trocas de fluxos do equipamento, então ele precisa que esse espaço seja respeitado, e aí vocês podem usar essa área para trabalhar. Então, o ideal é que você organize, divide a sua área, um espaço para os descartes, né, para os recipientes de resíduo, o meio que seja a sua área de trabalho e o canto que você tenha para a área limpa, com o seu material limpo, no caso de meio de cultura, os reagentes que vocês organizem nesse espaço, então. E respeitem, né, esse fluxo para diminuir a sua movimentação dentro do equipamento. Então, como a Alice já mencionou,
é importante que vocês permaneçam se afastados dessa abertura frontal e que não façam a obstrução dessa grade frontal para que você não bloqueie aquele fluxo, né, aquela linha uniforme do fluxo que está correndo ali dentro do equipamento. E evitem produtos ou materiais que liberem partículas, né? Então, às vezes, eu já recebi chamado que a pessoa esqueceu, ligou o ventilador com os papeizinhos, toalha lá dentro, o equipamento vai sugar, tá, gente? Isso vai causar um prejuízo para a integridade do equipamento e do filtro. Então, evitem a utilização desses produtos que liberem partículas, que sejam absorvidos, né? Utilizem com o ventilador desligado naquele momento de preparo para o trabalho. Aquela grelha, a bancada de trabalho de todas as cabines, não, a bancada de trabalho de todas as cabines, ela é móvel, né? Aquela bandeja de aço inox. Por quê? Porque pode ter derramamento ali e pode ser necessário que seja efetuada a limpeza. Só que não é incomum que quando ocorre algum derramamento, as pessoas vão limpar ainda com a cabine ligada. E aí, quando você tira aquela bandeja de inox, quer dizer, logo ali atrás, você já não tem mais nada que vai conter a aspiração ali pela cabine. Então, se acontecer isso, vocês desliguem a cabine, né, depois de manusear, depois se não tiver mais nenhum risco, e procedam à limpeza ou com a cabine desligada, né, depois de colocar já o agente desinfetante, faz a limpeza com a cabine desligada, ou se for fazer com ela ligada, que realmente não deixe que nada se desprenda ali, porque quando é aspirado, isso dá muito trabalho, você tem que parar o equipamento, você tem que liberar, abrir o fundo do equipamento, então o acesso é bem difícil, tá? E não é incomum isso acontecer. Oi. De forma alguma. Não. Nada que respondeu incisivamente. Nada que gere turbulências dentro da cabine, trepidação, nem bico de Bunsen, né? Tem umas cabines que ainda vinham com bico de gás e tudo, mas não é recomendado, porque ele gera um desequilíbrio, né, no fluxo, o fluxo de ar passa a ser turbulento e não mais laminar. Então, tudo que gera esse tipo de turbulência não é recomendado, Jackson. A gente até retirou eu até retirei, né, desse treinamento, mas tem uma imagem que ele mostra, né, ele fez uma captação de como fica o fluxo de ar da cabine totalmente desprotegido quando você liga o bico de Bunsen lá. Então, a chama, ela tira toda a proteção do fluxo estéreo que está passando. Ela gera, então, esse fluxo turbulento, então não é recomendado. No treinamento, quando perguntaram para o técnico, e se eu precisar usar, né? Se eu não tiver nenhuma outra chance, eu preciso usar dentro da cabine. A sugestão dele foi que usassem esses pequenininhos que você compra agora, que tem uma chama muito reduzida. Isso foi extremamente, né, indispensável. Mas equipamentos, como a Alice já falou, não é recomendado, porque você gera trepidação e a turbulência dentro do equipamento, e é o que a gente quer evitar. Então, no momento de instalação do equipamento, a gente também tem o cuidado, e aí, gente, eu pedi para o Jackson olhar, né, Jackson? Então, essa base, quando você vai fazer a instalação, essa base, ela tem você posiciona para a área de trabalho da cadeira que vai receber, então é importante, né, que você faça esse ajuste da cadeira e da posição de trabalho, e como está aqui na foto, no momento do trabalho, que você evite apoiar, então, o seu cotovelo, fechando essas grelhas que, como a gente já falou aqui anteriormente, que vai fazer obstrução, vai interferir
no fluxo do equipamento. E a lâmpada UV, né, gente, que é, como a Alice falou, a gente já viu que ela é importante, ela tem sim esse poder germicida, ela tem sido muito importante. A cabine A2 de vocês, ela vem já com esse sistema, né, quando você está com a lâmpada acionada, se você mexe na abertura frontal do trabalho, ela já desaciona automaticamente, mas é extremamente importante ressaltar que você não deve fazer a abertura do equipamento ou utilização se a lâmpada UV estiver utilizada. Isso vai causar queimadura na pele e no olho, tá? E como que a gente faz o acompanhamento para saber se essa cabine, se essa lâmpada ela está realmente fazendo o trabalho que ela deveria fazer? Então, as lâmpadas UV, ela vem com a quantidade de horas determinadas, né, de trabalho, e o recomendado é que você faça o acompanhamento da quantidade de horas que você tem, que você utilizou essa lâmpada, para que você verifique se ela está dentro da vida útil dela ou não. Né, alguns equipamentos trazem no seu controlador também, eles dão essa informação da quantidade de horas que a lâmpada foi utilizada, mas alguns equipamentos que são mais antigos não trazem essa informação, então é recomendado que você, se você quiser fazer um controle maior, que você acompanhe isso em forma de registro no laboratório. Então, a gente tem que se preocupar com as certificações, então, geralmente, as empresas que vendem... Wani, vou só colocar mais uma questão em relação à lâmpada UV. Gente, deixa eu voltar. Com a lâmpada sempre desligada, a lâmpada acumula poeira, tá? Como toda vez que vocês estão fazendo, que vocês vão começar a trabalhar, vocês têm que fazer a limpeza da cabine, né? Então, sempre de cima para baixo, do fundo para fora e tal, com álcool 70. Agora, a lâmpada também precisa ser limpa, tá? Então, a lâmpada acumula poeira e isso diminui a ação germicida dela, porque a UV, ela só esteriliza com a radiação direta, tá? Então, vocês precisam adotar uma conduta aí no laboratório, né, um rodízio, enfim, da forma como vocês acharem mais prudente, que vocês façam a limpeza da lâmpada, tá? A lâmpada UV, ela é sempre acessível na cabine, então com ela desligada, vocês vão pegar uma gaze com álcool 70 e vão limpar essa lâmpada uma vez por semana. Aí, aqui em Rondônia, sempre vai ter muita poeira, vocês podem observar se uma vez por semana está sendo suficiente, ou se o primeiro usuário do dia faz essa limpeza, tá? Vocês não vão retirar a lâmpada, vocês só vão acessá-la e passar álcool 70 para poder remover a poeira da lâmpada, ok? Bom, aqui já para a gente dar uma encerrada, as empresas, elas precisam ter, então, essa certificação, e como eu falei para vocês, além disso, a gente mantém uma periodicidade, conforme recomendação do fabricante e estabelecimento da instituição, para os testes, né, que vocês recebem aquele laudo com as informações dessas características que a gente olhou. Então, os testes de velocidade de fluxo de ar é feito para verificar, então vocês vão ter lá, geralmente em 10 pontos da cabine, 6 pontos, 8 pontos, nos pontos da cabine, como que está a velocidade desse fluxo de ar. Também é feita a contagem de partículas para verificar por dentro a corrente elétrica e a saturação e integridade dos filtros EPA, para verificar a necessidade de troca, né? No caso da corrente elétrica, também é feita a verificação de todo o equipamento, mas também é importante, no caso da B2, que tem exaustão interna, a questão dos motores é verificado, e vocês recebem, então, essa certificação e essa validação. E as empresas que vendem esses equipamentos, elas precisam estar atendendo essas normas também de biossegurança para certificar o equipamento que está sendo vendido. Ambas as cabines de vocês estão certificadas, tá? A cabine B2, os filtros foram trocados recentemente, e toda vez que os filtros são trocados, é preciso fazer nova certificação.
porque você tem a integridade do filtro, né, que é muito importante, mas também é muito importante que a velocidade de ar seja uniforme, né, e de acordo com o mínimo especificado pelos fabricantes. Então, depois que esses filtros são trocados, você tem que ver se a velocidade do fluxo de ar está adequada. Essa cabine A2 também, a gente não liberou antes para uso, porque ela é nova, mas ela precisava ser certificada no local. Então, as duas estão íntegras, e ok. Ano passado, a gente fez uma certificação, né, Wânia, de praticamente todas as cabines da instituição, algumas ainda vão ser encaminhadas para troca de filtro. Então, além da gente ter o equipamento adequado, a gente precisa garantir que ele esteja em pleno funcionamento sempre. Na certificação, né, Alice, a gente também verificou a questão das interferências dos exaustores e pressão de um equipamento com o outro. O rapaz testou essa questão da influência do ar-condicionado, a posição do ar-condicionado, se ia interferir no fluxo laminar. Outra coisa que é super importante para vocês, quando vocês estiverem na rotina de Covid, por exemplo, trabalhando com as extrações, as salas, todas as salas de laboratório, o ambiente que você manipula o patógeno, ele sempre tem que ser um ambiente de maior pressão negativa, né, na área. O que significa esse ambiente de pressão negativa? Todo o ar tem que ir para aquela área. Então, quando eu abro a porta daquela sala de extração, o meu ar não pode sair da sala, porque eu não posso deixar que os patógenos ou que eu estou movimentando ali saia para o meio externo. E isso é o que está acontecendo lá hoje naquela sala, né? Então, a gente fez alguns testes também, testes de fumaça, para verificar, óbvio que tudo dentro das possibilidades, né, gente? A gente ali, naquela área, né, que não foi construída para isso, a gente conseguiu adaptar uma área que tem um mínimo ali de pressão negativa. Mas quando vocês estiverem na atuação lá na cabine, se a cabine B2, por exemplo, ela tem um exaustor externo, estiver ligada, vocês não podem abrir a porta da sala, tá? Então, quem está trabalhando lá, comece os trabalhos e mantenha a porta sempre fechada, porque vocês vão causar um desequilíbrio da pressão ali no ambiente e, inclusive, na própria cabine. Então, esse planejamento das atividades é muito importante. Então, assim, vocês vão ter que tomar muito cuidado com o acesso a essa sala quando estiverem manipulando ou estiverem nos procedimentos de extração, tá? Tá, isso era uma possibilidade antes da gente fazer a certificação. Foi fazer um dos alertas que a Cogic deu para gente, porque uma cabine tem uma exaustão e aí ela faz essa pressão, né? É óbvio, gente, que a cabine nova, as duas estão certificadas e estão adequadas para uso. Ambas passaram pela certificação. É claro que a cabine mais nova, ela muito, quando a gente fez o teste de fumaça, o fluxo de ar dela é muito mais eficiente do que da outra. Mas eu não posso usar a outra? Pode, porque ela está certificada e a velocidade do fluxo de ar está adequada. Mas se eu tiver que escolher, eu tenho só uma para trabalhar, prefira a cabine mais nova, né? Mas posso usar as duas simultaneamente? Posso, tá? A gente conseguiu... Desde que não abra a porta da Desde sala. que não abra a porta da sala. Isso. Foi o teste que nós fizemos também, né? Porque quando foi certificar, o técnico certificou com as duas cabines ligadas, tá? Então, o que ele faz? Ele faz uma simulação das condições reais ambientais. Então, ele consegue que, com ambas as cabines ligadas e funcionando, elas mantenham a velocidade do ar, tá? Então, pode usar sim. Mas eu tenho que escolher uma. Como diz a Vanessa, a cabine nova é um sonho, inclusive ela é ergonômica, ela tem um apoio adequado para os pés e tudo. Então,
claro que vocês vão preferir o novo, né? Ela é realmente a área de trabalho também é bem espaçosa quanto a outra, então façam a opção aí pelo que é mais novo, como dizia um antigo senhorzinho lá que a gente conhecia no laboratório, mais novo sempre é melhor, né, gente? Só não tem jeito. Bom, em relação à apresentação, era isso, né? Agora a gente fica em aberto, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, quiserem discutir algum outro ponto, eu e a Alice estamos à disposição. Luane, ou Alice, eu vi a pergunta do Jackson e eu só complemento a pergunta do Jackson, assim. Dentro do laboratório, a gente trabalha com patógenos diferentes, né? Então, possa ser que no momento a gente esteja trabalhando com Covid e com as hepatites, por exemplo. Dentro do ambiente, eu posso trabalhar tranquilamente com esses dois patógenos simultaneamente, né? Um numa cabine, outro em outra cabine, independente da amostra biológica, ser sanguínea ou secreção nasofaríngea. Rosilene, é o ideal que vocês consigam alternar os ciclos de trabalho, né? Porque, assim, poder pode, não tem problema não. Só que, assim, a gente tem que garantir que nenhum dos patógenos, durante o fluxo de trabalho, vai gerar aerosol que possa contaminar aquele ambiente ali, tá? Então, é recomendado, se você conseguir garantir que dentro das suas boas práticas laboratoriais, né, porque você vai ter ali centrifugação, nesse processamento, você tem que abrir os tubos têm que ser abertos dentro da cabine, evitando a geração de aerosol. Se vocês conseguirem garantir dentro das boas práticas laboratoriais que sim, né, vocês não vão gerar aerosóis fora da cabine, que a conduta adequada vai ser suficiente para o trabalho, ok. Mas é o princípio da precaução, né? Se puder ser evitado esse tipo de atividade, porque como a gente fala assim, eu garanto, mas pode ter um acidente, eu posso tirar, eu estou trabalhando com Covid, né? Então, suponhamos que eu vou centrifugar o material e na hora que eu tiro da centrífuga, o meu tubo cai, né? Eu gerei ali aerosol, aí você vai ter que parar o trabalho lá com o que você está fazendo de hepatite também, parar tudo, fechar os tubos, limpar a área, fazer desinfecção. Então, assim, é só, na verdade, sempre é um risco, né? Mas falar por conta do tipo de cabine e o trabalho, poder pode. Tá ok, Alice, obrigada pela informação. Alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Aproveita que, né? É sempre que a gente tem um privilégio desse de ter o controle de qualidade contribuindo com a gente aqui, porque eles são bem atarefados. Não? Não? Esse pessoal aqui, Wani, é 100%. Ninguém tem dúvida, só eu. Bom, então a gente fica à disposição. Deixa eu ligar aqui a câmera de novo. Fica à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer outra coisa. Estão com vergonha de perguntar aqui, a gente fica à disposição. Alice, quer falar alguma coisa? Vou ligar minha câmera aqui. A gente continua à disposição. Então, se vocês tiverem qualquer questionamento em relação às vezes eu agora não estou com dúvida, mas eu vou começar a simular o meu procedimento, eu falo, poxa, agora eu tinha que centrifugar isso aqui, fazer assim assado, tinha que mudar de sala, como é que eu vou fazer, né? Ou então, mesmo na hora que estiver manuseando o equipamento, se tiver alguma dúvida, alguma função, alguma coisa, a gente está à disposição também. Então, o que eu posso fazer? Então, nos contactem se tiver qualquer problema ou qualquer dúvida.
dúvida. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu tirar todos os meus resíduos da cabine, tá? Então, a gente pode ir até aí também, conversar um pouquinho. Amanhã a gente está programando com outro treinamento, porque assim, dessas questões de fluxo, mais paramentação e desparamentação, tá? Então, é muito importante, quando a gente está trabalhando, a gente está paramentado, a gente está seguro, mas assim, é sempre um risco a hora que a gente vai tirar essa vestimenta, né? Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Alice, essas atualizações, né, essas capacitações, nem sei se pode mais usar essa palavra, porque tinha um momento que não podia usar, os alunos que estão participando, depois eles vão poder receber alguma declaração do controle de qualidade que foram... A gente faz o registro de treinamento, né? Então, a gente, agora, como está fazendo esses treinamentos remotos, a gente depois tem que passar os registros online. Mas, inclusive, o registro é uma documentação que tem que ser mantida no laboratório. A gente mantém aqui, mas é interessante que o laboratório mantenha esses registros todos, né? Para falar, olha, todos os meus profissionais estão aptos, todos os meus profissionais foram capacitados nessa técnica. Sim, a gente tem o registro. Não é um curso, né? Então, não é um certificado, mas é um registro de treinamento a gente tem, de todos os treinamentos. Perfeito, Alice. Eu só tenho a agradecer o controle de qualidade, que desde o início da pandemia aí está dando uma força muito grande ao laboratório, na questão de readequação, reestruturação, melhorar a nossa infraestrutura, né, adequar, aliás, além de melhorar, adequar, né, porque a gente não tem como ampliar o espaço, mas o que nós fizemos nesses 3 meses foi adequar o espaço que temos. Então, eu, em nome de todos os meus alunos que estão aqui, e os nossos colegas aí, colaboradores da gestão, ou mesmo os pesquisadores colaboradores, eu agradeço, Alice, pela força. Espero que os alunos eles possam utilizar essas informações e praticá-las, né, preferencialmente. A gente que agradece e a gente fica à disposição, né? Isso, muito obrigada pela atenção. Obrigada. A gente fica à disposição para qualquer coisa, Ótimo. Ótimo, Jade. Tá joia, Jade. Obrigada aí pelo apoio tecnológico. Gente, um abraço, então. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau, tchau.